Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou Samuel Leite e se você já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então, como eu sempre digo, meu amiguinho, minha amiguinha, esse podcast é feito exclusivamente pra você. E no nosso É Por Isso de hoje, ele foi inspirado no IC do episódio 28. Tio Gui, coloca aí de novo pra gente se lembrar desse momento bacana aí. E se a gente nunca ficasse doente? Essa é uma boa. Imunidade. Tipo um superpoder? E a gente ia ser o Deadpool, porque ele é imortal. E pra explicar por que ficamos doentes, eu estou aqui com a doutora Kelly Oliveira, que é pediatra e coautora do livro Legumix e Verdurix, Descomplicando a Seletividade Alimentar, e também do canal Pediatria Descomplicada no YouTube. Seja muito bem-vinda, tia Kelly. Obrigada pelo convite, Samuel. Estou muito feliz de estar aqui. Legal. Olha só, eu queria que, para começar o nosso programa, que você explicasse para os nossos ouvintes por que, de fato, ficamos doentes, tia Kelly? Bom, a gente fica doente, né? Porque o nosso corpo, apesar dele ser muito complexo e um funcionamento incrível, ele acaba tendo alguns momentos que vai ter vírus, bactérias, que vão entrar no nosso corpo, que vão se aproveitar de determinados momentos da nossa imunidade, né? Aquilo que é o nosso sistema de defesa, e vai acabar deixando a gente doente, né? Porque esses organismos, esses outros bichos, né? Vermes, bactérias, vírus, podem causar as doenças em nós. Hoje tem, enfim, diversos tipos de doenças, né? E por que existem tantos diferentes tipos? Bom, a gente tem tanto as doenças que vêm de fora, né? Por bichos, bactérias, vermes, mas também doenças que vem de dentro, né? Quando o nosso corpo não está funcionando bem, por exemplo, quando alguma célula se multiplica de uma maneira errada, e aí a gente pode ter doenças como câncer. E aí, essas doenças justamente acontecem porque o nosso corpo envelhece e porque a gente acaba também ficando mais suscetível a essas doenças. O processo de cura dessas doenças é sempre da mesma forma? Ou seja, a gente consegue se curar sempre do mesmo jeito? Não, cada doença é diferente, né? Por exemplo, se é um vírus, muitas vezes o que o nosso corpo age é o nosso sistema de defesa e vai ser de uma forma, vão ser células que vão combater aquele determinado tipo de doença. Se é bactéria, muitas vezes a gente tem medicamentos também que combatem a bactéria, como os antibióticos. Se é, por exemplo, uma doença, alguma coisa que está crescendo dentro do corpo que a gente tem que tirar, aí tem que fazer, por exemplo, uma cirurgia. Se tem alguma doença que a gente chama de autoimune, uma doença que o nosso próprio corpo reconhece alguma parte do nosso corpo como estranha, a gente também vai ter que atuar nessa parte. Então, cada doença, nosso corpo reage de um jeito, ou a gente também tem que, no caso, encontrar a cura de uma forma diferente, através de medicamentos, de cirurgias e de tecnologias que a gente tem hoje. O que acontece, tia Kelly, no nosso corpo quando a gente fica doente efetivamente? Olha, quando a gente fica doente é algo bem diferente, realmente, porque o nosso corpo ele vai ficar num estado de alerta. Então, tem alguma coisa estranha. E o nosso primeiro sistema de alerta é o nosso, que a gente chama de sistema imunológico. É como se fosse um grande exército e tem vários soldados com patentes diferentes. Legal. E aí, tem os soldados da linha de frente, que muitas vezes vão lá na hora e falam, opa, tem uma coisa errada já, vamos lá, pessoal. E aí eles vão, por exemplo, combater aquela doença assim, de maneira mais rápida. Eles já vão alertar, vão chamar os amigos, no caso, os outros soldados. Não, vem pra cá, precisamos de reforços. E aí eles vão pra lá. Geralmente, esses primeiros soldadinhos são os neutrófilos. Aí depois tem os leucócitos, tem outras células, enfim. E isso tem muito a ver, por exemplo, com um tema, né, que são as vacinas, que é uma forma da gente avisar o nosso sistema imunológico que tem uma doença ali,
mas que a gente acaba não ficando doente, porque você consegue combater antes. Então, por isso que é tão importante. Mas a gente acaba, então, com o nosso sistema de defesa, combatendo as doenças. Uma parte do nosso próprio corpo combate, e uma parte, lógico, a gente vai precisar de medicamentos que auxiliem a ajudar a matar aquela bactéria, matar aquele vírus, uma cirurgia que vai precisar ser feita para retirar, enfim, algum medicamento que vai combater e matar aquela célula que está se multiplicando de uma maneira errada. Hoje, obviamente, existem medicamentos que auxiliam, mas o nosso próprio corpo, ele também tem mecanismos de defesa. E dentro dessa linha de raciocínio, Tia Kelly, o que a gente pode fazer para não ficar doente ou para pelo menos diminuir a nossa vulnerabilidade em relação às doenças? Essa pergunta que todo mundo quer saber hoje, né? O que eu falo assim, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde, né? Porque a gente não quer ficar doente e a saúde é muito mais do que a ausência de doença. A gente tem uma vida saudável. E para isso, a gente tem que ter várias coisas equilibradas no nosso corpo, como se a gente tivesse que equilibrar alguns pratinhos. Então, a gente vai precisar ter uma boa alimentação, uma alimentação variada, que não é só com industrializados, porcarias que a gente já sabe. Tem que ter legumes, tem que ter verduras, tem que ter todos os grupos, né? Carnes. Eu falo que é a comida de verdade, né? São folhas, aquilo que a gente não fica dentro de uma embalagem e dura meses ou até às vezes anos dentro de uma embalagem. É algo que é mais natural, então vá para alimentos mais naturais. Um outro pilar que eu considero super importante é o nosso corpo, né? A atividade física, então você está sempre se movimentando, fazendo alguma coisa, porque isso também mostra que aumenta e melhora a nossa imunidade, que é o nosso sistema de defesa, que a gente conversou. E um outro pilar que também considero muito importante é o sono. Então, a gente tem que ter bons hábitos de sono. Então, eu sei que muita gente aí está indo dormir tarde, às vezes a rotina fica bagunçada, mas isso também acaba atrapalhando a nossa saúde. Um bom sono faz com que a nossa imunidade esteja bem. E, lógico, tem outros pilares, mas assim, até a própria felicidade, então você ter momentos de prazer, que você faça alguma coisa que você gosta, uma atividade, por exemplo, leitura, ou alguma atividade física que você goste, estar com os amigos, tudo isso ajuda também a você ter uma melhor saúde e você não ficar doente. Agora eu tenho uma pergunta derradeira, Tia Kelly. O É Por Isso, ele é um programa que tem um objetivo de pensar em cenários imaginativos, né? Em possibilidades diferentes da realidade. Dentro dessa perspectiva, como é que você imaginaria, Tia Kelly, um mundo onde ninguém mais ficasse doente? Olha, eu acho que seria o mundo perfeito, né? Porque realmente o mundo sem doença é um mundo que a gente não perderia nossos entes queridos, a gente teria um mundo mais feliz, mas é um pouco difícil, mas assim, seria um mundo perfeito. É isso aí. E olha só, antes de te agradecer pelo teu tempo, por tudo que você dedicou aqui ao nosso programa, Tia Kelly, eu queria muito que você deixasse pros papais, pras mamães, enfim, pra todo mundo que tá nos ouvindo, os links, como é que a gente chega até os conteúdos que você produz pra gente conhecer um pouquinho mais e ficar um pouco mais, ter hábitos mais saudáveis no dia a dia da nossa vida e da nossa jornada. Claro, então as minhas redes sociais hoje, todas você vai conseguir encontrar pelo nome Pediatria Descomplicada. Então você vai achar o meu Instagram e o meu canal do YouTube, que é desse mesmo nome. Eu também tenho um blog, que é o pediatriadescomplicada.com.br. E aí lá a gente vai poder ter bastante troca, tem bastante coisa. Eu espero que vocês tenham gostado aqui também. Então eu queria te agradecer mais uma vez, Tia Kelly, pelo tempo aqui dedicado e que a gente possa em breve voltar a falar sobre temas tão legais quanto esses aqui. Claro, sobre a ótica da vida saudável, não é mesmo? Com certeza. Muito obrigada pelo convite, Samuel. Adorei. É isso, pessoal. A gente volta na semana que vem. Um grande abraço e até mais. Até, pessoal.